Olá, aqui é o Peter. Estou aqui agora com a aula 2 do Futuro da Energia. Se você não assistiu à aula 1, vai lá, é a aula que eu falo dos fogões ecoeficientes. Hoje vou falar das turbinas eólicas, este brinquedo perigoso para você que quer viver a custo zero, libertando-se das suas contas de luz. Se você quer saber, fica aí que eu vou te contar ao longo desta apresentação por que eu chamo brinquedo perigoso. Vou falar também das turbinas Pigou, um tipo de turbina, pequena turbina, que é a mais eficiente, que pode gerar até 500 kW por mês. Vou falar da minha experiência na Índia e como foi que eu aprendi a replicar esta tecnologia. Em 2012, a gente adquiriu aqui esse nosso terreno aqui, o nosso território, e eu tinha na cabeça buscava formas de bombear água sem uso de eletricidade. Então, pesquisei bastante e tinha o interesse de colocar um carneiro hidráulico no rio que passa aqui no fundo do nosso terreno. Entretanto, isso não foi possível porque o rio aqui ele não tem muito caimento, o gradiente hidráulico dele é baixo, com isso não permitiu bom funcionamento do carneiro. Então eu tive que buscar outras alternativas. Foi então que eu conheci na internet os experimentos do inventor lá de Diamantina, de Ipatinga, o Daniel Dias Ferreira. Então, a gente tinha o sonho, né? Eu fiz uma cisterna, furei um buraco aqui, a gente manilhou, colocamos essa cisterna e tínhamos o interesse de colocar um catavento, que era um dos experimentos que o Daniel já desenvolvia lá na terra dele. Então a gente tinha esse interesse de instalar esse catavento para jogar a água para as partes mais altas do terreno. O Daniel, ele tinha umas ideias muito interessantes, onde ele fazia as coisas deles usando muito tubo de PVC. Então essa parte aqui que está na imagem, por exemplo, é a máquina do catavento, né? Ela, na sua grande maioria, são peças de PVC e algumas partes, como esse eixo aqui, que eram peças metálicas, né? E é bem interessante que isso aqui é um girabrequim, um eixo de comando, que necessariamente os caras usam usinagem, trabalham em oficina para fazer isso. E o Daniel, na sua inventividade, ele usava muito bem aí essas conexões de PVC. Então, a gente lançou um curso, o Daniel, que é essa figura simpática aqui, ó, ele topou a ideia, então a gente conseguiu mais de uma dezena de pessoas, esse pessoal veio para cá e a gente instalou essa torre, instalou todas as partes do catavento. Acabou que é esse catavento que está aqui, acabou que isso a gente montou, durou, ele teve vida útil aí de umas semanas, até que veio um vento forte e quebrou o equipamento. Acabou que eu tirei ele lá de onde ele estava e tirei e botei no chão, né? E o que a gente tira de conclusão é que o PVC não é um material adequado para este tipo de montagem. Você pode recorrer a outros e que o PVC realmente ele é frágil. Conclusão que eu tiro disso aí, como a minha mãe já dizia, Deus fecha uma porta e abre 3 janelas, né? Então, a gente na permacultura você não tem problemas. Você tem que buscar pelas soluções e elas aparecem. Então, nesse mesmo ano, apareceu uma oportunidade de um curso que um pessoal de uma ONG lá da Europa, que eles iam facilitar um curso para estudantes de engenharia elétrica, e este curso foi realizado em Montes Claros. Nessa brincadeira eu consegui uma bolsa, não sou engenheiro, mas consegui uma bolsa, fui para lá, foi uma imersão de vários dias, onde a gente então montou e instalou um aerogerador modelo Pigou lá na fazenda do senhor Luiz, esse camarada que está aqui. A gente então montou esse equipamento lá na fazenda Mandacaru. E eu saí de lá, acabou que nessa brincadeira, eu saí de lá, eles tinham uma máquina, um estator,
de um aerogerador que estava ocioso, acabou que eu ganhei este equipamento e ganhei também a promessa de que os meninos da Wind Power, eles voltariam ao Brasil e que voltariam aqui no laboratório para a gente dar sequência e instalar este equipamento aqui. De fato, 2 anos depois, eles voltaram para cá e então a gente instalou um anemômetro. Esse aqui são os meninos. Esse aqui é o Giacomo, ele é um engenheiro elétrico lá da Rolls-Royce, ele faz turbina para avião, essas coisas. Esse menino aqui é o Marco Ogno, ele trabalha na Siemens. E esse aqui é o Adam, que foi o staff que veio dessa vez lá da Wind Power. Eles vieram aqui e a gente então instalou este anemômetro. O anemômetro, por sua vez, é esse equipamento aqui, ó. É um equipamento que ele foi feito para medir intensidade e direção dos ventos, né? Estrategicamente, a gente instalou ele a 6 metros de altura porque a gente sabia que a gente queria montar uma torre que ficasse a 12 metros. Existe uma relação matemática que é quadrática. Quando você dobra a altura em 6 metros, quando você dobra a altura, o vento ele cresce de maneira quadrática. Exemplificando, se a 6 metros você tem um vento de 3 metros por segundo, a 12 metros o seu vento vai estar a 9 metros por segundo, né? Só que o nosso sonho durou pouco, porque o que eu descobri aqui, a gente descobriu aqui, é que embora os ventos tivessem uma certa qualidade, que ventasse de uma maneira satisfatória, eles não eram contínuos. Então você tinha lapsos de tempo onde o vento não circulava, e se uma vez que você não tem ventos, você não toca as pás, consequentemente você não enche suas baterias. Isso inviabilizou a instalação deste aerogerador aqui no nosso território. Esta imagem aqui, ela é bem interessante no sentido, agora vocês vão entender por que eu falei que é um brinquedo perigoso. Porque para você instalar uma turbina eólica, você requer energia financeira, energia física, né, trabalho. Você vai organizar pessoas para fazer aquilo. E muitas vezes você vai instalar a sua turbina num lugar onde não venta, né? Então aqui esse Atlas é um Atlas da CRESESB, né, o Centro de Referência de Energia Eólica e Solar, Silvio de Brito. Sérgio de Brito, perdão. E então aqui, ó, este mapa é interessante porque ele mostra os lugares no Brasil onde os ventos são interessantes. Aqui você vê aqui essa costa do litoral nordeste, a Serra do Espinhaço como um todo, a região sul, aqui o Monte Roraima, o norte de Roraima, são locais onde realmente venta. Aí o camarada vai e fala assim, eu quero montar uma turbina eólica, achei essa ideia legal. E vai querer montar num lugar onde não venta, ele vai acabar dando um tiro no pé, porque ele vai gastar recurso, vai gastar tempo e não vai se beneficiar dessa energia. De maneira que, como o Brasil é um país tropical, existem outras maneiras dele conseguir fonte de energia a custo mais baixo, né? Aqui, como tem muito sol, você pode pensar na fotovoltaica, como você pode usar também biodigestores e outras mais. Este quadro ele mostra o potencial de produção das turbinas Pigou, que eu vou falar um pouquinho mais para frente o que é. A turbina Pigou, você pode montar ela nesses variados tamanhos, ó, 1,20 m até 4,20 m. E aqui, nessa coluna aqui, ó, estão as velocidades do vento, que vão de 3 metros. Aqui, no caso, ele estimou até 7 metros. E aqui, o custo em materiais, que está em euros, né? Então, essa tabela mostra isso. Não produz muita coisa. Se você pegar bem aqui, ó, a estimativa aqui, ó, é de 500 kW. Isso por mês. Isso não é uma quantidade pequena, mas também não é uma quantidade grande. E aí eu fiz essa conta aqui, uma continha, só para vocês entenderem. Eu peguei aqui, então, esse cenário aqui, né, o menos produtivo
onde uma turbina de 1,20 m de diâmetro, com a velocidade do vento mais baixa aqui, gerando então por mês 5 kW. E aí a gente tem a seguinte conta. A produção mensal de uma turbina dessa seria então 5 kW, 5.000 watts. Se você divide por 30 dias, que é a quantidade do mês, você vai ter aqui uma quantidade então por dia de 166. Isso é o suficiente para você tocar na sua casa 3 lâmpadas de 9 watts, lâmpadas LED, 9 watts por 4 horas, né, que é o período da noite ali, para você ter essas lâmpadas, e carregar um celular por 6 horas diárias. Então, se você mora num lugar sem eletrificação da concessionária, uma zona rural, talvez, e que seja ventoso, pode ser que vale a pena você instalar, então, uma turbina eólica Pigou. Agora, algumas ideias pouco promissoras para quem pretende viver a custo zero. E isso a partir do meu entendimento, da minha experiência, que já estou há alguns anos aí na prática com as turbinas eólicas. Bom, esse aí é um alternador de carro. Às vezes as pessoas acham que vão conseguir gerar energia por meio de alternador. Se você acoplar isso em um sistema eólico, você vai ter certas dificuldades, porque este tipo de equipamento ele foi feito para funcionar em alta rotação. Então, as turbinas elas funcionam adequadamente a baixa rotação. Por quê? Para funcionar a alta rotação, você vai ter que ter necessariamente sempre, ventos fortes para tocar este equipamento. E isso não é a verdade, porque os ventos eles oscilam. Tem momentos muito fortes, como tem momentos fracos, como tem momentos de calmaria. Então, você vai ter dificuldade de fazer também com que este equipamento arranque, porque você vai precisar de uma grande força para começar o movimento. Além disso, não. Se você, para mitigar esse problema da força inicial, você pode também falar assim, não, basta aumentar o tamanho das pás, que eu resolvo isso. Sim, você resolve. Se você tem uma área maior, você vai conseguir captar mais força do vento ali, automaticamente você vai precisar de menos força no eixo para fazer ele movimentar. Mas aí você tem um problema. Como a área é maior, você vai gerar uma força-peso no seu eixo que você vai acabar enfraquecendo ele ali e você, no final das contas, vai ter problema, porque as suas pás vão ficar pesadas e isso vai desestabilizar o seu sistema. E, consequentemente, ele vai durar pouco. Outra ideia também, pouco promissora, é quando as pessoas acham que, ao instalar uma turbina no seu telhado, você produzirá quantidade de energia. Veja bem, para haver funcionamento da turbina, você tem que ter fluxo laminar. Entenda por fluxo laminar quando o vento incide nas pás de uma maneira direta e ali ele faz ela movimentar. Quando você tem árvores, obstáculos, telhados ao entorno, você não tem esse fluxo laminar, porque o fluxo do vento vem, ele encosta na árvore, vamos supor que ele encosta, ele gera turbulência. Quando você gera turbulência, ao invés do vento bater frontalmente na sua pá da hélice, ele vai fazer um movimento contrário. Ele vai fazer esse movimento contrário e as forças tendem a se anular. Com isso, você vai gerar forças contrárias e a sua pá de hélice ela vai girar menos. Então, essa ideia de instalar logo acima do telhado, ela realmente não é promissora. Se você quer fazer isso para fins didáticos, ou se você tem interesse de fazer um brinquedinho para você acender uma lâmpada ou outra, mostrar para os amigos, você pode até querer montar e tudo bem. Agora, se a sua intenção é tocar equipamentos, se a sua intenção é acender lâmpadas, fazer carregar os celulares,
computadores, aí realmente você vai ter dificuldade. Outra ideia também pouco promissora, e por incrível que pareça, isso é verdade, essa imagem eu tirei da internet, e olha só o que esse camarada quis fazer. Ele instalou uma turbina no carro, porque na cabeça dele ele achava, bom, eu vou acelerar o carro, esse carro vai pegar velocidade, a hélice vai girar. E, de fato, isso é verdade. A velocidade do carro, como ela é alta, ela faz essa pá girar de uma maneira satisfatória a ponto de carregar sua bateria. Por outro lado, o incremento em combustível que você vai ter aí, gastar a mais aí para gerar a eletricidade, não compensa. Ou seja, você vai gastar mais petróleo e vai produzir menos eletricidade. Outro modelo de turbina aí que também não é promissor é o modelo Savonius. Savonius, a característica dele é de ser um eixo vertical. A grana que você vai gastar montando um equipamento desse, ela é o mesmo dinheiro que você vai gastar montando uma Peugeot. Entretanto, a eficiência de um equipamento desse, ele é consideravelmente menor do que o rendimento da turbina Peugeot. Bom, e aí você deve estar se perguntando, e isso é barulhento? É ruidoso? Sim, é ruidoso. Por isso, você não deve instalar uma turbina muito próximo da sua casa. Olha lá, são 64 decibéis, né? É o barulho de um carro isso, passando. Imagina um carro andando no seu ouvido, barulho de um carro no seu ouvido 24 horas por dia, né? Então, isso você tem que instalar isso realmente longe. É recomendável que você instale a 30 metros, porque assim o ruído ele vai ser dissipado na atmosfera e na sua casa você vai ter um barulho bem menor. Tá, e o risco de instalar uma turbina dessa? Isso é perigoso? Bom, arriscado é, embora você vai certamente travar ela bem travado. Vocês vão ver para frente, o travamento de uma torre ele se dá em 4 pontos, 4 cabos de aço espaçados a 90 graus que você ancora no chão. De qualquer maneira, risco de queda existe. Pode acontecer de algum infortúnio aí do equipamento cair. Portanto, instale o seu equipamento num local onde não haja crianças, animais, onde as pessoas transitem, né? Deixe um lugar isolado, onde as pessoas não haja movimento de pessoas, para você não ter risco de acidente. Mas, grosso modo, não vai cair nada, porque você vai fazer bem feito, você vai usar o travamento com os cabos de aço na bitola adequada e você não vai cair. Mas é melhor tomar atenção e cuidado. Bom, agora vamos então a algumas ideias promissoras a partir do modelo Peugeot. O Peugeot é o Hugh Peugeot. Esse cara é um escocês que morava lá no norte da Escócia, mora no norte da Escócia, e ele então vivia num lugar, o lugar onde ele mora lá é um lugar muito ventoso, sem eletrificação. Ele, que é um cara das ciências exatas, ele é matemático, ele virou e falou, bom, eu vou fazer minha própria turbina eólica. E então ele fez o seu primeiro modelo lá, montou e acabou que ao longo dos anos, os vizinhos dele lá, todos agora têm a sua turbina lá a partir do modelo Peugeot. E aí então ele lançou isso para o mundo. As características que diferenciam a turbina Peugeot da outra é a robustez. A principal delas é a robustez e a eficiência. E custo também. Você barateia o custo no caso da turbina. E em 2018, está escrito 19, mas foi em 2018. Em 2018, eu fui convidado pelo pessoal da I Love Wind Power e pelo pessoal da Wind Empowerment a participar de um curso de instalação, montagem e manutenção
de turbinas Pigou, que foi realizado lá na Índia, na cidade de Chennai, antiga cidade Madras, onde eu fiquei lá por uma série de dias lá, foram 120 horas de carga horária lá que eu fiquei lá com o pessoal. E é essa turma aí, esse aqui é o catavento que a gente montou lá, que a gente denominou ele, ela chamou ele de Ganesha, e essa aí é a turma. Tinha gente da África, da Europa, da Ásia, da brasileiro, argentino, tinha gente de todo canto aí. A gente ficou lá, uma imersão de vários dias lá, então foi muito legal, valeu demais. E aqui agora eu vou mostrar então as partes do modelo Pigou, né? Basicamente é uma estrutura metálica, você usa aço carbono para fazer. Aqui, ó, isso aqui é a ponta que você conecta a torre na sua máquina aqui, ó. Olha lá, tá vendo esse tubo aqui, ó? Exatamente essa ponta aqui, ó. Então essa ponta você conecta aqui, ó. Isso tudo é soldado. Então ele tem uma cauda, aqui é a cauda onde a gente colocou a plaquinha do Ganesha lá, ó, né? E aqui essa parte ela vem logo atrás dessa parte aqui. Então essa parte ela é conectada aqui, tem um eixo, ela tem um eixo, ela trava essa parte aqui, ó, desse disco que eu estou mostrando para vocês aqui. E esse disco é onde vão as bobinas. Eu vou mostrar como é que a gente fez as bobinas lá, a gente fez esse disco aqui, mais para frente eu vou mostrar. Então essa parte ela é fixa. A cauda tem a função de direcionar o sistema, né, à medida de onde vem os ventos. Isso aqui então funciona como um mancal, né? Que isso aqui vai rodar, ele roda à medida que o vento toca para um lado para o outro, isso aqui vai rodar no eixo que é fixo. E aí, então, esse disco então, ele é fixo ao sistema, e aí, aqui por trás tem um eixo com um rolamento, ele está acoplado nesse prato aqui na frente. Aqui atrás a gente coloca uma sequência de ímãs neodímios, aqueles ímãs fortes, e isso então é acoplado nas pás da hélice, que à medida que os ventos incidem, ela gira. Os ímãs então, eles giram ao entorno dessas bobinas aí, que elas têm uma montagem elétrica para elas, né? E aí isso então gera uma diferença de potencial que vai gerar a energia elétrica que então vai carregar a bateria. Basicamente, o sistema é esse. Tá. As peças devem ser soldadas e deve ser o processo de solda necessariamente tem que ser criterioso, porque do contrário periga, como isso envolve grande esforço, periga a parte quebrar ou cair e a gente não quer acidentes. Portanto, faça soldas bem feitas. Então, essa imagem foi do curso lá em Montes Claros. Aqui o Marco estava aqui na função de colocar as bobinas. Dispomos as bobinas aqui, ó, nesse molde de madeira. Ó. Esse aqui é um molde de madeira, ó, tá vendo? Aqui você coloca as bobinas. Elas têm que ficar travadas aqui, ó, para você, porque existe uma relação matemática, né? Tanto o número de voltas que a bobina você tem que dar na bobina, o espaçamento entre elas, tudo tem uma relação matemática. E a ligação delas também, tudo tem uma relação. E aí você vai colocar isso dentro desse molde de madeira e então vai vir com resina poliéster, né? E vai encher, ó. Essa aqui é o prato onde vão os ímãs, ó. Isso aqui são os ímãs. Aqueles ímãs neodímios são ímãs fortes. Isso aqui causa acidente. Você tem que ter atenção para manusear isso, porque eles são muito fortes mesmo, né? Costuma até arrancar dedo de pessoas aí. Tem casos de acidente grave. Então você vai colocar essa resina, vai deixar ela secar, e aí depois então você vai adaptar o resto do conjunto. Aqui o que eu quero mostrar para vocês aqui, neste esforço aqui cosmopolita, né? Tinha gente de todo lugar lá, então é o trabalho em equipe. Você não consegue montar uma turbina
desse porte sozinho, porque é muito serviço, não é difícil de fazer, mas ela requer muito trabalho. Ela é simples, mas não é fácil. E use equipamentos de proteção, né? Se você entrou íntegro no início da atividade, eu quero que você saia íntegro, né? Para você não correr risco, não se machucar nem nada. Aqui então são as pás de madeira. Note que as pás de madeira, você tem que ser criterioso no processo construtivo, porque observe que ela tem reentrâncias, ó. Ela é cheia de reentrâncias. Isso foi desenhado pelo Pigot no sentido de você conseguir a máxima eficiência aerodinâmica. Se você corta demais na madeira, se não segue o modelo construtivo, você periga fazer com que ela perca eficiência aerodinâmica. Se você corta de menos, você vai fazer com que ela... se você corta de menos, você vai fazer com que ela fique pesada, desbalanceada, né? Então, você tem que realmente levar a cabo a cartilha e seguir o passo a passo da construção das pás. De preferência a madeiras de baixa densidade, cedro, pinho de riga ou qualquer outra que você tenha aí na sua região. Eu não recomendo usar o pinus, essa madeira pinus brasileira, porque ela é frouxa. É uma madeira muito frouxa e você vai precisar, ela vai durar pouco tempo e você vai precisar de trocar. Com pouco tempo você vai precisar de trocar essa madeira. Pela minha experiência, a melhor mesmo é o cedro. Aqui um detalhe, essas pás foram feitas em pinho de riga, um detalhe aí do travamento das pás, do conjunto de pás, ao disco onde vão os ímãs, né, na parte lá do estator. Os ímãs estão aqui por baixo, a gente está travado aqui, então, no conjunto. Bom, aqui agora, como montar uma torre. Existem vários tipos de torre, como a gente vai ver para frente, e existe esse modelo de torre madeira, que é um modelo onde ele é mais econômico do que o tubo de metal para, no caso, a torre de metal. Esse aqui é os meninos montando lá, o Mark e o Adam. Não, esse aqui não é o Adam, esse é o Nick, esse é um outro camaradinha lá da I Love Wind Power. E então a gente estava montando isso aqui. Isso aqui foi lá no curso de Montes Claros, esse aqui foi lá na Índia. Os módulos eles têm 2 metros de altura, e aí você vai colocar a quantidade de módulos que você achar interessante. Você tem que fazer os encaixes, de maneira que um entra no outro, aparafusar nas pontas, e é isso aí. Esse aqui é um modelo da torre de metal, né? Se você mora num lugar onde não tem madeira, você pode usar a opção metal também. Note que aqui, ó, no meio do caminho, a gente foi colocado aqui, ó. Isso aqui é um experimento lá na África. Essa torre foi montada na África. Esse aqui você coloca então aqui, ó, cabos. Os cabos eles estão posicionados a 90 graus, né? Para depois que você levantar, cada extremidade aqui tem um cabo que vai ficar ancorado no chão ali, que vai dar a estabilidade a todo o sistema. A gente usa catraca. Catraca é uma coisa que vai dentada, né? Ela vai puxando, ela traciona o cabo aqui, ó. Note que aqui, ó, isso estava no chão, agora está a 45 graus, ó. Ele tem um cabo de aço aqui, ó, num poste. E a catraca está lá para trás, fora aqui, onde tem alguém lá no chão, puxando a catraca e passo a passo levantando a torre, até que ela fique em pé. Na base, você tem que fazer uma base com uma estrutura metálica. Você põe um pino aqui num eixo, ó, e para travar o conjunto, para fazer com que a estruture a torre.
os cabos laterais aqui, ó, mais uma vez, para trazer estabilidade, ó. Aqui, ó, cabos laterais. Aqui no caso das torres de madeira, os cabos você não coloca no meio do caminho, você coloca o cabo de aço, ó, na parte mais alta, ó. Olha o cabo vindo aqui, ó. Um deles aqui, ó. Tá vendo? E um lá do outro lado, ó. Aí se perde na foto. Então, a 90 graus, posicionado cada um deles. Então, agora, algumas conclusões a respeito da montagem das turbinas eólicas Pigou. Realmente, elas são as mais eficientes dentre as pequenas turbinas eólicas. A turbina Pigou é a mais eficiente porque esse conjunto estator, o Pigou conseguiu chegar num ponto onde ele conseguiu obter um maior rendimento das bobinas comparado às demais modelos. Não queira fazer sozinho, trabalhe em equipe, chame os amigos, chame as pessoas com quem você convive para fazer isso. É impossível montar uma turbina eólica sozinho. É muito simples, mas dá muito trabalho. No Brasil, é um mercado ainda em expansão. Ele é inconsolidado, não existe pessoas capacitadas para replicar essa tecnologia nos lugares. Portanto, se você é um permacultor, se você é uma pessoa interessada em encontrar algum nicho para você se inserir, é uma possibilidade viável você pensar em se capacitar para poder replicar a tecnologia eólica, as turbinas eólicas. E o custo de instalação, que é, de certa maneira, aí, baixo. Se você mora num local sem eletrificação de concessionária e que seja ventoso, pode ser viável você instalar uma turbina eólica. Espero que você deixe suas considerações aí nos comentários, gere perguntas, dúvidas, para que eu possa, daqui, gerar valor para você, tentar resolver essas questões que vocês eventualmente tenham. Não perca a próxima videoaula, que será sobre os biodigestores. Eu fico por aqui, um forte abraço e a permacultura vai mudar a sua vida!